Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos nesse grupo de oração online, né? E nessa noite temos essa proposta, esse tema dessa noite que vai trabalhar duas dimensões, a santidade e a felicidade do cristão. Então, o que vamos falar nessa noite vai ser sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vai estar lá na parte do Sermão da Montanha, né? E antes de começar, de ir para o texto bíblico, temos que compreender quem eram aquelas pessoas que estavam seguindo, que estavam acompanhando Jesus, que estavam ali em atenção às palavras de Jesus naquele ensinamento. Eram pessoas que estavam passando por dificuldades, que estavam ali carentes, pessoas pobres, necessitados também, muitos deles, pessoas que na verdade têm a sua natureza humana, como nós, como você que está nos acompanhando, tem suas dificuldades, e eles decidiram verdadeiramente por seguir Jesus, foram atraídos até Ele naquele momento, e a gente agora vai falar um pouco sobre essas pessoas que estavam lá, né? Jesus, quando vai iniciar esse sermão, esses ensinamentos, na verdade ele toma como realidade a vida daqueles que estavam ali seguindo, que estavam ali prestando atenção, que estavam ali, mesmo com todas as dificuldades, estavam ali seguindo Jesus já há algum tempo, né? Que estavam acompanhando Jesus, eram discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Outra coisa, as bem-aventuranças, elas são orientações, né, que Jesus dá para aquele povo, no sentido de orientar, de guiar aquele povo que estava seguindo ele no caminho de santidade, no caminho que Deus queria como plano de vida para cada um deles. Sendo assim, a gente entende como ser feliz, ser bem-aventurado é ser santo. Então, quando a gente fala em bem-aventurança, a gente sempre está falando felizes, aqueles que eram felizes. Outra questão, veremos que fazendo a vontade de Deus, esse é um ponto importante, a vontade de Deus para aquele povo, a vontade de Deus para nossas vidas, ela vai coincidir com o caminho de santidade. Então, eu fazendo a vontade de Deus na minha vida, consequentemente, estou caminhando em caminho de santidade. E também, consequentemente, seremos felizes. Então, uma coisa levada à outra. A vontade de Deus na sua vida, o caminho de santidade e a felicidade. Uma coisa vai levar a outra e a gente vai ver nessas bem-aventuranças isso. Algumas características dessas bem-aventuranças, as bem-aventuranças, ela descreve a imagem e as características de Jesus Cristo. Então, as características, sua humildade, a caridade de Jesus, o amor, a misericórdia. Então, ela vai demonstrar essas características de Cristo que vão ser guias, vão ser orientações para esse povo que estava ali. Também exprime a vocação dos fiéis. Então, a vocação, aquela nova esperança que Deus está ali para revelar para aqueles fiéis. Outra questão é que as bem-aventuranças, elas vão iluminar, elas vão guiar e orientar. Deixa eu ver aqui que eu perdi um pouco, eu tô na cola aqui, gente, se vocês não perceberam. Paciência, novo na pregação aqui. Apesar de não ser ministro de pregação, mas eu faço parte do Ministério de Música, mas eu estou pregando. Então, essas são as características. Então, retornando às características da bem-aventurança, né, pra gente não se perder muito, eu sou muito disperso. Elas vão exprimir as características de Jesus Cristo, né, sua caridade, sua bondade, o amor de Jesus Cristo e a misericórdia. E também vão guiar aqueles que estavam ali, vão orientar eles para os ensinamentos que Jesus vai falar.
Então, também outra questão é que elas respondem às bem-aventuranças ao desejo natural de felicidade e nos faz participar da natureza divina. Então, Jesus ali, ele coloca o reino dos céus para aqueles que estavam seguindo uma possibilidade, uma nova esperança, um novo sopro do Espírito Santo para sustentar aquele povo, para guiar e, com certeza, iluminar os passos daqueles discípulos, daqueles que estavam ali expostos, de coração aberto, um sentido decisivo de colocar em prática aqueles ensinamentos. Pois bem, vamos à leitura do Evangelho. Então, o texto ele vai estar lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos do versículo 1 ao 11. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos falar por parte de cada versículo dessas bem-aventuranças. Então, como eu dizia, essas bem-aventuranças vão orientar aqueles fiéis ao caminho de santidade, à proposta de Jesus naqueles tempos que eles, os discípulos, passavam por momentos difíceis, dificuldade. Então, ele vai orientar e também, como característica, vai dizer um pouco da característica de Jesus Cristo. Então, acompanhe comigo. Quem tiver a Bíblia, pode acompanhar. No versículo 3. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui nesse sentido, de ter um coração de pobre, é ter um coração vazio, é de você se desprender das coisas do mundo, você se esvaziar daquelas coisas que não levam a Deus, no caso. As coisas dos mundos, bens materiais, futilidades, aquilo que realmente nos afasta de Deus, porque nos esvaziando daquilo que o mundo nos coloca, aí que vamos nos preencher de Deus. Então, essa primeira situação, esse primeiro chamado é nos esvaziarmos para assim conseguirmos ser preenchidos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E essa é a primeira proposta. Os pobres de espírito, então, são todos os destituídos de seus bens, que procuram refúgio em Deus. Então, é essa característica de você não procurar as coisas do mundo, e sim colocar Deus no seu devido lugar, que é buscar a Deus sobre todas as coisas, que é colocar Jesus, Deus e seus ensinamentos, a sua palavra, num patamar acima de todas as coisas. Prosseguindo aqui, vamos voltar assim, aqueles discípulos que estavam seguindo Jesus, eram pessoas que com certeza deixaram família, deixaram seus bens, deixaram o trabalho e seguiram decididamente Jesus, no caso. Então, Jesus coloca um pouco da realidade de vida deles, né? Que eles estavam ali
se desprendendo das coisas materiais, mas que na verdade aquilo tinha um sentido, que era se preencher da graça de Deus, se preencher do amor de Deus. Então, continuando, tem o sentido de você se esvaziar, na verdade, você ser pobre de espírito, ter um coração puro. Purificar o seu coração, na verdade, dos maus instintos. Peraí, gente. Isso mesmo. Dos maus instintos, das vontades do mundo, das coisas do mundo. Então, tem esse sentido. E também das riquezas, do bem-estar, poder, glória humana, das coisas humanas, de pessoas. Muitas vezes a gente se prende pessoas em, você citar um exemplo, em paixões, em coisas que na verdade nos tiram de Deus, que na verdade aquelas coisas, bens materiais, coisas humanas, acabam se tornando uma magnitude que às vezes acabam ultrapassando e acabam impedindo nós de sermos preenchidos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Apenas em Deus conseguimos então ter a fonte de todo bem e de todo amor. Então, nos esvaziando de Deus é que vamos conseguir ser novamente, nos esvaziando do mundo, nos esvaziando das coisas do mundo, é que vamos ser completamente preenchidos e saciados pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, nossa vida. Prosseguindo lá, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Com certeza, essa parte ela coloca que, na verdade, a gente tem na nossa vida, se a gente for comparar com a nossa realidade, a gente tem dificuldades, e a gente com certeza passa por tristezas, dificuldades, sofrimento, muitas vezes, e que Deus ele se faz presente também nesses momentos, que isso faz parte do caminho de santidade, as dificuldades, a tristeza. Então ele coloca isso quer dizer isso, né? Aquela dificuldade, a tristeza que muitas vezes a gente sentiu, mas que faz parte e com certeza existe a tristeza, mas Jesus vem e coloca que mesmo com a tristeza, mesmo com as dificuldades, ele nos consola, ele nos ampara nos momentos mais difíceis. E continuando, Jesus então ele nos consola diante de tudo. Ele que vai ser a fonte de toda a paz que a gente precisa nesses momentos. Então, se a gente for retornar então para a realidade daqueles discípulos que o seguiam, muitos deles passavam por momentos, vamos dizer assim, eles tinham tristeza, sofrimento, dificuldade, e Jesus, como quer retratar a realidade deles, como quer levar eles a essa realidade, então ele coloca que felizes são aqueles que muitas vezes sofrem por sofrimento, tristeza. Então ele coloca nesse significado, que a gente vai passar por dificuldades, tristezas, mas que Deus vem e nos ampara, que Ele vem e nos consola na nossa tristeza, nossas dificuldades e até mesmo nosso sofrimento. Então os discípulos, eles suportam na força daquele que os sustenta. Então aqueles discípulos, eles estavam ali decididos, mas que eles tinham um sustento. E Deus é esse sustento na nossa vida. Que sejamos completamente desamparados por Deus em todos os momentos das nossas vidas. A tristeza, o sofrimento, ela faz parte do caminho de santidade, e Deus vem colocando luz e vem dizendo a você no seu coração nessa noite que mesmo nos momentos mais difíceis Deus está ali presente, e que embora, igual diz a palavra, que a tristeza venha, mas pela manhã vem a alegria, vem a felicidade, que a tristeza pode durar a noite inteira, mas que no dia seguinte Deus vem, ampara e consola, que tudo aquilo que é tristeza um dia se torna alegria, felicidade, e que Deus vai ser o nosso sustento nesses momentos e sempre.
Vamos prosseguindo ali, se quem estiver acompanhando o versículo 5 do capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu me achar na cola. Então, os mansos, eles possuirão a terra. Então, Jesus está falando daqueles que renunciaram a todo direito por amor a Cristo. Então, muitas vezes, eu sei que no dia a dia, no trabalho, às vezes a gente chega a perder a paz por todas as coisas que nos acontecem. Mas Jesus vem e esclarece que a mansidão é importante, que encontrar a paz interior é importante. Então, nesse sentido é que devemos caminhar, com o objetivo de caminhar, mas que a paz é importante no nosso coração para que posteriormente a gente venha a ter aquelas outras coisas, né? Muitas vezes a gente começa a ficar atribulado por todas as coisas que acontecem, pelo esse momento que a gente está passando. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu cheio de preocupação, né? Coronavírus, muitas coisas. Então, e trabalho, e faculdade, e mais um monte de coisa, e às vezes acaba tirando a nossa paz. E também podemos levar para a nossa realidade, né? Das nossas atitudes, às vezes, que a gente precisa ter mais compreensão, mais paciência, mais tranquilidade nas pequenas coisas que a gente vai resolvendo no decorrer do dia, no nosso dia a dia. Então Deus pede isso no nosso coração, que tenhamos tranquilidade, que não nos apreensamos, essa palavra? Apreensão. Apreensão. Isso, vocês entenderam, né? É isso aí mesmo. Derivado de apreensão. Apreensão. Com todas aquelas coisas, as tribulações. Então, Deus pede àquele povo que, mesmo com as dificuldades que a gente citou na questão anterior, que não se atribulem, que busquem a mansidão de coração. Vamos continuar aqui. Os mansos, no caso dos discípulos, são aqueles que ninguém poderá roubar a paz em seus corações. Então, o manso é aquele que possui a paz, porque se firma em Deus e nunca se perturba. Então, quer dizer, se a gente tem esperança em Deus, se a gente confia em Deus, nós não vamos nos ficcionar naquelas coisas que nos tiram a paz. Alguns pontos que eu coloquei aqui para a gente ter essa característica de não ser tirado a nossa paz do nosso coração, algumas atitudes da nossa realidade. Não julgar, né? Eu coloquei aqui. Muitas das vezes a gente acaba tendo pré-julgamentos de pessoas, de realidades, e que às vezes acaba tirando aquela característica nossa de levar a paz e conciliação. Não reagir à ação agressiva, assim. Muitas vezes no nosso dia a dia, isso é uma realidade muito comum. Às vezes algum parente, alguém no trabalho, alguma coisa assim, chega revoltado com diversas coisas, e a gente é chamado nessa palavra a ser mansos, a não reagir como às vezes as pessoas acabam reagindo conosco, né? Acabam descontando aquela raiva, porque às vezes a pessoa chega meio... Tá certo, a gente tem que compreender. E a gente, fazendo essa compreensão daquela realidade do próximo, a gente compreendendo aquela realidade, a gente não reagir também daquela forma, a gente ser canal da graça, ser canal de mansidão, de tranquilidade. Até nesses momentos. Ser forte em Deus e querer vencer o mal com o bem. Tem uma passagem, né, que fala que não se vence o mal com o mal, mas o mal com o bem. Então a gente vai combater o mal com o bem, com as nossas atitudes que
são características de Deus, que é o amor de Deus, a paz, a ternura, a humildade, a obediência, que assim seremos cada vez mais mansos e humildes de coração. E é isso que pede esse versículo. A mansidão. Seguindo lá. Espera aí, gente. O versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nesse sentido, então, felizes são aqueles que buscam, se empenham, desejam ardentemente que o plano da salvação de Deus se realize em suas próprias vidas e no mundo. Então, tem esse significado. Fala o versículo aqui sobre a fome, a sede de justiça, na verdade, quer dizer o plano de salvação de Deus em nossas vidas. Aquele que busca os sonhos, os desejos de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Então, vai ser muito recorrente isso, o desejo de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. É preciso que a gente se desfaça, como a gente falava nas outras bem-aventuranças, se nós nos esvaziamos, na verdade, daquela nossa vontade que não, na verdade, não necessariamente coincide com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer aquilo que a gente quer, não quer buscar, compreender a vontade de Deus na nossa vida. Então, aqueles que buscam se saciar com a justiça, que tem fome da palavra de Deus, é esse sentido, é essa amplitude que quer dizer aqui na palavra. Então, a prática da justiça aqui é a experiência de salvação. Compreendendo que a gente tem que ser anunciadores da palavra de Deus. Então, esse significado, a salvação de Deus em nossa vida, o plano e a vontade de Deus em nossas vidas. Aqueles que buscam essa vontade, aqueles que buscam se saciar com a palavra de Deus. Então a justiça, ela faz parte do amor de Deus. Tem por cada um de nós, seres humanos. Deus faz justiça, então, da maneira que o Senhor, Ele toma conta da nossa vida. Ele que é a justiça. Ele que toma conta da nossa vida. Ele que nos guia. Então, que sejamos cada vez mais guiados. Que sejamos cada vez mais esse barco à deriva. Que Deus possa fazer a vontade dEle em nós. Que possamos ser guiados. Podemos ser transformados a cada vez mais. Seguir a vontade de Deus e, nesse passo, também nos esvaziarmos de nós mesmos. Nos esvaziarmos das nossas vontades, buscando sempre a oração, buscando compreender qual a palavra de Deus, qual o chamado de Deus na nossa vida, os nossos sonhos. Dessa maneira que assim conseguimos buscar caminho de santidade e dessa maneira possamos ser felizes. E continuando lá. Versículo 7. Acompanha lá comigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nesse sentido, os misericordiosos são aqueles que partilham da miséria e humilhação do outro. Então, a misericórdia quer dizer isso, miséria. Nesse sentido também, coloca um atributo de Deus aqui muito importante, que é a bondade e a humildade. Não, desculpa, a bondade e a misericórdia. Um ponto importante para a gente alcançar essa misericórdia que Deus pede aqui, que Jesus pede nesse versículo, é a gente ter o perdão. A gente ter essa característica de perdoar o próximo para assim ser perdoado. Dessa maneira, os que sentem na pele o problema do outro, esse aqui é um outro ponto, desculpa. Os que sentem na pele o problema do outro e prestam ajuda a ele. Então, essa questão de você compreender a dificuldade do próximo, você ser solidário, às vezes com uma dificuldade, com aquela pessoa que às vezes passa por um problema, às vezes ajudar de qualquer forma, tanto
financeiramente, pode ser, no caso de tiver alguma necessidade, mas também a necessidade espiritual, a necessidade da pessoa ter um ombro amigo, de ter alguém para conversar. Isso também vem implícito nessa palavra, ser misericordioso, ou seja, a nossa ação com o próximo. O que Deus quer que você faça com o próximo. Perdoar e ser perdoado. Esses são pontos importantes para a gente alcançar a misericórdia de Deus. Não tem como a gente ser alcançados pelo perdão de Deus, na verdade, se a gente não perdoa o próximo, não perdoa nós mesmos. Então, nós somos chamados a essa prática, a perdoar e ser perdoados, a ter misericórdia, a compreender a necessidade do outro, a ajudar, auxiliar. Então, essas são as características, mais ou menos, resumidamente. Buscar misericórdia. Então, são aqueles que partilham da miséria e humilhação do outro. No versículo 8, fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui nessa palavra, o coração, ele vai querer, ele exprime na verdade o nosso interior. Na Bíblia ele quer descrever o nosso interior, quando ele fala coração. Então, aqui, voltando ao versículo, bem-aventurados os puros de coração, os puros no seu interior. Na outra parte do versículo, então, porque verão a Deus. Ver a Deus é experimentar a presença de Deus na sua vida. Então, eu tenho a pureza de coração, ser puro de coração no meu interior, no meu pensamento, no meu agir, na minha vontade também. Vou colocar esses 3 pontos: a nossa vontade, o nosso pensar, o nosso agir. É ser puro de coração e experimentar a presença de Deus na nossa vida. Estar próximos de Deus. Como aqueles discípulos estavam próximos, eles se aproximavam para ouvir o ensinamento de Jesus, que fala no começo aqui, aproximavam-se dele, os discípulos. Então, abriu a boca e eles ensinavam aí as bem-aventuranças. Os puros de coração vivem a experiência de Deus. São aqueles que são conduzidos, como a gente falou no versículo anterior, deixar ser conduzido, deixar ser guiado pela vontade de Deus. Que são conduzidos por Deus em sua vontade, instinto, porque muitas vezes o ser humano, na sua natureza humana, tem às vezes instintos maus, mas que devemos colocar a Deus, entregar a Deus também esses instintos, essas má tendências, pode-se dizer assim, má tendências que a gente tem no nosso próprio coração, e deixar-nos ser conduzidos até nos nossos instintos, nas nossas vontades, no nosso pensar, deixar ser purificados no nosso pensar, no nosso agir, nas nossas vontades. Então, deixar que Jesus reine sobre a nossa razão, ou seja, sobre o nosso pensar e a nossa vontade. Foi o que eu falei, né? Outro ponto, somos corpos de Cristo. Então, colocando também a questão do pecado, né? O pecado ele nos afasta de Deus. Então, ser puros, e o versículo coloca ser puro, experimentar a presença de Deus na nossa vida, é nos afastarmos do pecado, não deixarmos o pecado entrar na nossa vida e também deixarmos ser preenchidos por Deus, colocar Deus acima de tudo, fugir das ocasiões de pecado, enfim, que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Somos templos do Espírito Santo, igual a gente cantou, né? Eu quero ser templo vivo do amor de Deus. Como a gente cantou no começo do grupo de oração. Ser templo vivo do Espírito Santo. Então, quando a gente está em pecado, na verdade, a gente está afetando a Deus. Porque como somos templos vivos, corpo de Deus, templo do Espírito Santo, quando o nosso corpo é afetado, a gente afeta o Espírito Santo. Então, tem essa dimensão, que o pecado nos afasta de Deus.
que para ser puros de coração, para experimentar a presença de Deus na nossa vida, a gente tem que lutar contra o pecado. Seguindo aqui, então, para termos essa graça da pureza, do coração puro, do nosso interior puro, ele vem do fruto do Espírito Santo. E através da oração que nos abrimos para a força de Deus, para a força da pureza que brota em nós. Então, através da oração, através do sopro do Espírito Santo, da oração íntima com Deus, é que vamos nessa caminhada, nesse intuito, nessa vontade, vamos ser cada vez mais purificados, vamos dizer assim. Se a gente, com decisão, com vontade, buscar a experiência da presença de Deus em nossas vidas. Seguindo lá, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles, então, que renunciam à violência, à agressão, o tumulto, à confusão. Então, Deus nos chama, nessa palavra, a sermos canais de esperança, de paz, de conciliação para com o próximo. Às vezes, com as palavras, a gente chega em casa meio atribulado e tal, às vezes acaba descontando uma raiva, uma palavra, às vezes, e acaba afetando o próximo. Então, aquilo acaba sendo sinal de confusão. Às vezes, não tá a cabeça boa, às vezes acaba saindo alguma coisa ali, outra coisa aqui. Então, Deus pede isso para nós, que aqueles felizes são aqueles que buscam levar a paz, que buscam a pacificação, a conciliação. Então, somos chamados a levar a paz, a levarmos o amor de Deus, a calma, a paciência. São frutos de quem tem esse caminho de santidade. Na cruz de Cristo encontramos a paz. Somos chamados a levar a paz, a concórdia e a tranquilidade. Então, como eu falei, tem esse sentido de a gente não levar confusão, não levar muitas vezes intrigas, né? Às vezes falando de alguém, às vezes fala aqui, fala ali, quando vê tá aquela bola de neve, né? Então tem esse sentido. Esse versículo, seguindo lá, eu acho que é o último, hein? Esse é o último. Bem-aventurados. Não escrevi nada. O 10, então, ali. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, se a gente for retornar para aquela realidade dos discípulos, todos eles eram perseguidos, porque, na verdade, pela decisão deles, às vezes, eles muitas vezes eram taxados, como nós no nosso dia de hoje. Muitas vezes, quando você entra no caminho de Deus, você muitas vezes é taxado. Vai ser freira, vai ser padre. Já me chamaram de padre algumas vezes, mas acho que depois eu dizia que vai ser namorado. Mas quando a gente começa no caminho de santidade, nesse caminho de Deus, muitas vezes a gente vai contra aquilo que o mundo prega. Às vezes a gente se diferencia de tal maneira que às vezes somos julgados, somos perseguidos. Vou colocar nessa realidade própria, mas também a gente coloca em exemplo aqueles que foram perseguidos, os mártires, os santos. Tantas histórias dos santos que a gente vê perseguições, que são perseguidos por seguir Jesus, por seguir a palavra de Deus. Então, nesse sentido, esse versículo é muito importante, porque daí é um sinal de dedicação, de santidade mesmo. E ele coloca: bem-aventurados os que são perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, coloca no presente, é o reino de Deus. Então, é uma condição de beatificante, aqueles que são perseguidos pelo nome de Deus. Não coloquei 11 aqui, mas eu vou ler. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim.
Então, muitas vezes, quando falarmos mal da gente, quando fomos perseguidos, aí é sinal que estamos caminhando em santidade. Então, é preciso isso, uma decisão firme em seguir Jesus, criar o caminho de santidade, buscar a santidade. Muitas vezes a gente vai passar por dificuldade, por tristezas, mas isso vai fazer parte desse caminho. Seremos felizes, seremos bem-aventurados, porque herdaremos o reino dos céus, e essa é uma promessa bem direta que Deus coloca no nosso coração. Herdarão o reino dos céus todos aqueles que foram humildes, que buscaram a palavra de Deus, que foram perseguidos pelo meu nome, que são pacíficos, que levam a paz. Então, essas características que devemos seguir para nos guiar no nosso caminho, para nos orientar. Fechando, eu peço, onde você está, que coloque a mão no seu coração e vá desejando que a vontade de Deus, que os desejos de Deus permaneçam no seu coração. Vá desejando que a cada instante, a cada dia, ir mais além, vá adentrando a experiência com Deus, que cada vez mais nós vamos trilhando um caminho de santidade. Vá desejando esse Espírito Santo, vá desejando essa santidade, esse caminho. Vem Deus sobre nós nessa noite, possamos e cada vez mais buscar a sua palavra, seus ensinamentos, que sejamos humildes, que possamos ser canais da graça de Deus para com nós, canais do amor de Deus. E essa vontade, essa decisão que Deus convida nessa noite, que para sermos felizes precisamos nos esvaziar de nós, precisamos ter uma vontade decidida, precisamos ter essa decisão, possamos ter esse discernimento, possamos deixar Deus fazer a vontade de nossa vida. Cada vez mais possamos ir nessas águas profundas, possamos ir cada vez mais, mesmo na dificuldade, mesmo na nossa tribulação e mesmo na tristeza. Que a tristeza é um caminho que vai nos levar à santidade, que um dia vai nos trazer a felicidade. Que nesse momento você possa estar escutando essa canção e meditando. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Mesmo na tribulação, guardarei, Senhor Jesus, os teus ensinamentos. E na tribulação invocarei teu santo nome. A tua destra me sustenta. Da aliança não esquecerei. Da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta. Tua palavra me alimenta. Não vacilarei. Não vacilarei. Peça, leva-me, Senhor, às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Leva-me, Senhor, às águas profundas. Desejo do seu coração. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Leva-me, Senhor, às águas profundas. Finalizando, queria colocar algumas armas que a gente
precisa usar para buscar o caminho de santidade. A oração, precisamos buscar a cada dia mais a oração na nossa vida. Buscamos os sacramentos da Santa Igreja Católica, a comunhão, a confissão. No caso, nos momentos que a gente está, a gente tem que buscar a comunhão espiritual, acompanhar a Santa Missa. Mesmo nesse momento, com dificuldade, às vezes não é todos que vão poder estar participando da missa, porque vai ter um número reduzido, mas que possamos estar buscando aqueles que possivelmente não têm acesso à Santa Missa, a termos essa comunhão espiritual, a fazermos essa contrição no nosso coração, possamos cada vez mais sermos felizes na busca da santidade, no caminho de santidade e na alegria do Senhor. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, aviva-nos, Senhor. Canta. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Foi essa mensagem que Deus quis colocar no nosso coração nesse dia de hoje. Que com a bênção de Nossa Senhora das Graças, São João Paulo II, que recaia sobre nós toda a graça, em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.